Boa tarde, meus amados. Vamos dar início ao nosso culto semanal aqui do Seminário Presbiteriano Noroeste do Brasil, aqui em Paraná. Vamos começar orando. Vamos baixar nossas cabeças e orar ao Senhor. Santo e amado Deus, te bendizemos, te agradecemos, ó Pai, pela bondade do Senhor, que o Senhor tem nos sustentado até aqui, ó Deus. A gratidão que temos no coração, ó Pai, nos impulsiona a caminhar rumo, ó Deus, ao céu do Senhor. Até lá, ó Pai, nós te pedimos que o Senhor continue nos sustentando para a honra e glória do seu nome. É em nome de Jesus que oramos. Amém. Amém. Amados, convido a abrir as Santas Escrituras em Isaías, capítulo 6. Nós leremos de forma alternada do verso 1 até o verso de número 7. Isaías 6, do 1 ao 7. Diz assim a palavra do Senhor: No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre o alto e sublime trono, e as abas das suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os pés, e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, e tiraram do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios. A tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Amados, diante de Deus, quando nós olhamos para a nossa incapacidade, vemos quantos somos pecadores, quantos somos carentes da misericórdia de Deus. Isaías, quando ele contempla o Senhor, quando ele observa para Deus, ele olha para ele vê quão pequenino ele é. É dessa forma que nós devemos nos apresentar diante de Deus. Não com soberba, não com altivez, mas com humildade, sabendo que o nosso Deus é o Deus que zela, que cuida de nós. Entretanto, é um Deus justo, um Deus que pesa a mão sobre a nossa iniquidade. E é diante desse Deus que nós vamos cantar o hino 79. E logo após eu peço ao seminarista Elisandro que ore uma oração de confissão de pecados, de contrição ao nosso Deus. Hino 79, Glória ao Salvador. Chega da cruz o bom Salvador, prostrado aos pés do meu Redentor. Ele atendeu logo ao meu clamor. Glória ao Salvador, glória ao Salvador, glória ao Salvador. Eu sei que Cristo já me salvou. Glória ao Salvador. Que maravilha, Jesus me amou. Tudo de graça me perdoou. Dos meus milhões ele me salvou. Glória ao Salvador. Glória ao Salvador. Glória ao Salvador. Eu sei que Cristo já me salvou. Glória ao Salvador. Nós nos chegamos a Ti, ó Deus, com humildade, reconhecendo, ó Deus, a nossa insignificância diante da Tua grandeza, reconhecendo, ó Pai, que nós não somos nada sem o Senhor. Deus, neste momento, nós suplicamos o Teu perdão.
Sabemos, ó Deus, que não fizemos nada por merecer este perdão. Fizemos tudo o contrário, Senhor. Desobedecemos, quebramos as tuas leis e somos dignos, ó Deus, da ira divina no inferno. Mas por Cristo Jesus, nós suplicamos o teu perdão. Suplicamos, ó Deus, que nos lave deste sangue precioso que foi derramado na cruz. Nossos pecados, ó Deus, possam ser limpos pelo sangue de Cristo. E que o Espírito Santo nos ajude nessa caminhada até que sejamos perfeitamente conformados à imagem do Senhor Jesus. E essa, Deus, é a oração que nós fazemos a Ti. Obrigado pelo perdão de Cristo. E é no nome dele que nós oramos a Ti. Amém. Amém. Amados, ainda o texto do Evangelho segundo João, capítulo 4. E nós vamos ler do verso 19 até o verso 24. João 4, do 19 ao 24. Também de forma alternada. Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu és profeta. Verso 20. Nossos pais adoraram neste monte. Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus, mulher, podeis crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis ao Pai. Vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para os seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Louvado seja Deus. Como é bom entender esse verso 22. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos. Adorar a Deus na intimidade, adorar a Deus na plenitude do ser dele. Ainda não conseguimos, imaginem, aqueles que não o conhecem, aqueles que vivem adorando a si mesmo, ou adorando as coisas da presente época, do presente século. Mas nós adoramos a Deus, a qual temos intimidade, e que Deus possa continuar com essa intimidade maravilhosa conosco. Vamos cantar louvando o Senhor, o hino 114, Brilho Celeste. Hino 114 dos nossos hinários. Peregrinando por sobre os montes e pelos vales, sempre na luz, Cristo promete nunca deixar-me, eis-me convosco, disse Jesus. Brilho celeste, enche a minha alma, glória do céu, aleluia. Sigo cantando, dando louvores, pois Cristo é meu. Se vejo sombras por toda parte, o Salvador não te ocultar. Pois Cristo é luz que nunca se apaga, vem ao seu lado, sempre de andar. Brilho celeste, enche a minha alma, glória do céu, aleluia.
bendita, me vai guiando em meu caminho para a mansão, mais e mais perto, seguindo o Mestre, possuo o gozo da salvação. Brilho celeste, brilho celeste, enche a minha alma, glória do céu, aleluia, sigo cantando, dando louvores, pois me escreve. Amém. Peço ao seminarista Fabiano que faça mais uma oração ao nosso Deus, uma oração de adoração a este que é digno de adoração. A Ti, soberano Deus, toda a honra, toda a glória, toda a nossa adoração, pois Tu eras, Tu és e continuarás sendo o Deus da nossa vida. Louvamos, ó Pai, o Teu nome e Tu mereces, ó Pai querido, dos nossos lábios, toda a nossa honra e que realmente, Pai, este culto, estes momentos devocionais realmente possam honrar o Senhor, glorificando o Senhor. Louvamos por tudo até aqui, Pai, e Te bendizemos no nome de Jesus. Amém. 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 Hoje está conosco o reverendo Luciano, professor dessa casa, responsável pela cadeira de teologia pastoral na nossa congregação, está trazendo a palavra do Senhor aos nossos Meus irmãos, irmãs, que grande alegria compartilhar esse momento e juntos estarmos meditando na palavra do Senhor, essa tarde calorosa, né, que Deus nos dá. Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia na primeira epístola de Pedro, capítulo 4, melhor. Primeira de Pedro, capítulo 4. Nós vamos meditar hoje sobre o tema o cristão e o sofrimento. Nós vamos ler 1 de Pedro 4, 12 a 19. 1 de Pedro 4, 12 a 19. Nos diz assim a palavra do Senhor: Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois participantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação de sua glória vos alegreis exultando. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. Não sofra, porém, nenhum de vós como assassino, ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se intromete em negócios de outrem. Mas se sofrer como cristão, não se envergonhe disto. Antes glorifique a Deus com esse nome. Porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? E se é com dificuldade que o justo é salvo, onde vai comparecer o ímpio, sim, o pecador? Por isso também os que sofrem, segundo a vontade de Deus, encomendem a sua alma ao fiel Criador na prática do bem. Vamos orar. Ó Deus, somos gratos ao Senhor, Pai, por esse momento especial que o Senhor nos concede de exaltar a santidade do Senhor, o Teu nome, Tua glória. Ó Deus, as obras memoráveis do Senhor, ó Deus, na história do Teu povo e também nas nossas vidas. Obrigado porque o Senhor tem cuidado, o Senhor tem amparado a cada um de nós e tem nos dado a instrução, ó Deus, da Tua palavra, que é tão fundamental para vivermos bem, para cuidarmos de nossas famílias, para desenvolvermos, ó Deus, o ministério
e a igreja do Senhor, ó Deus, também sendo nutrida, alimentada na verdade. Pedimos, ó Deus, que o Espírito Santo do Senhor nos conduza nesse momento de meditação, para que o nosso coração, ó Deus, seja alimentado, ó Deus, com o pão do céu, que é a Tua palavra. Que ela nos fortaleça, que ela, Deus, traga energia espiritual ao nosso coração, à nossa alma, que nós estejamos mais dispostos a Te servir, a lutar pela causa do Senhor, ó Deus, a despeito de entraves, de lutas, de provações que certamente temos. Por isso clamamos, ó Deus, a Tua direção, a sabedoria vinda do alto, no nome de Jesus. Amém. Amém. Meus amados, um escritor chamado Francisco Otaviano de Almeida Rosa, foi advogado, jornalista, político, diplomata e também poeta brasileiro. Ele viveu no século XIX e em um dos seus poemas, chamado Ilusões da Vida, ele escreveu: quem passou pela vida em branca nuvem e em plácido repouso adormeceu, quem não sentiu o frio da minha desgraça, quem passou pela vida e não sofreu, foi espectro de homem e não foi homem, só passou pela vida, não viveu. E esse poeta, quando escreveu isso, ele estava analisando a realidade que é comum a todo ser humano, né? Nós sabemos que não há ninguém que passa por essa vida que não enfrenta o sofrimento. Às vezes a pessoa ainda não nasceu e já está sofrendo. Eu me lembro da minha filha, caçula, que precisou passar por um parto prematuro e a médica alegou que ela estava em sofrimento fetal. E por isso ela precisou ser tirada do útero antes da data prevista do nascimento. E é interessante essa questão. É curioso pensarmos sobre o sofrimento e saber que o sofrimento é algo que contempla todo ser humano, todo ser que vive nessa terra, né? Na verdade, não apenas o ser humano, mas até mesmo a criação. A Bíblia diz que ela geme, ela suporta aflições até agora. O sofrimento é uma realidade. Mas quando nós tratamos o sofrimento na vida do povo de Deus, algumas situações bem peculiares podem ser observadas à luz da palavra do Senhor. Geralmente nós olhamos para o sofrimento com desdém ou com desprezo, porque não vemos nada de bom no sofrimento, porque ele não é agradável, ele não é benquisto ao nosso coração, ao nosso corpo, à nossa vida. Mas a palavra do Senhor apresenta uma perspectiva diferente do sofrimento. E aqui nós vemos o apóstolo Pedro escrevendo às igrejas da Ásia Menor, em um tempo em que o cristianismo já estava alçando voos, já estava alcançando o mundo gentílico. E para esses primeiros cristãos, especialmente do mundo gentílico, não foi fácil ser crente. O embate era muito grande, as adversidades eram muito grandes, eles viviam ainda num mundo greco-romano, de cultura greco-romana. A gente começa a elocubrar pensando as famílias, que às vezes a mulher convertia, mas o homem tinha princípios totalmente pagãos. Como que ficava a relação dessa mulher com esse homem, com os filhos, né? Ou ainda cristãos que tinham que lidar naquele contexto ainda de judaizantes, onde os próprios judeus se tornaram também perseguidores dos primeiros cristãos. Não foi fácil. E ainda o Império Romano, com seu braço pesado, né? Às vezes alguns imperadores eram solícitos e permitiam que os cristãos vivessem em paz, outros eram déspotas, totalmente algozes do povo de Deus. Então, a realidade ela era muito incerta. E muitos cristãos morreram nas arenas, sendo alimentando as feras, naqueles momentos de gladiação, para divertir muitas pessoas que estavam ali assistindo. Essa era a situação do povo de Deus nessa época. E Pedro ele tem em mente as pessoas que habitavam ali, a Ásia Menor, que é o primeiro campo missionário gentílico, onde Paulo começa as suas primeiras viagens missionárias. E a gente percebe que Pedro tinha em mente um objetivo de consolar. A carta de Pedro, ela tem o objetivo de trazer consolo, esperança e ânimo para a igreja que estava passando por lutas e dificuldades. E certamente isso tem contato com a nossa vida também. E aqui nesse texto que lemos, nós podemos tirar algumas lições importantes que devem gerar atitudes
em nossas vidas quando deparamos com sofrimento, à luz do que Pedro ensinou para as igrejas da Ásia Menor. E a primeira atitude que o cristão deve ter frente ao sofrimento é não estranhar o sofrimento. É não estranhar. Eu quero ler novamente o versículo 12, ele diz: Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Então, Pedro vai mostrar que o sofrimento é um fogo purificador de Deus e que não deve ser estranhado no meio do povo de Deus. Que nós não devemos olhar isso aí como se fosse uma coisa sobrenatural. Nossa, estamos sofrendo, né? Estamos passando por dificuldades. Na verdade, isso é algo previsto e algo natural dessa vida humana, dessa existência que estamos e que aquele povo estava, né? Então, eles não podiam estranhar, mas deveriam encarar com naturalidade quando algum sofrimento, alguma perseguição vinha. Porque o sofrimento na vida do servo de Deus vem para provar a sua fé, vem para purificar a sua fé, vem para torná-la mais forte, mais vibrante. Em outros textos da palavra de Deus, nós aprendemos que ela produz perseverança. Então, o cristão ele não devia desanimar ou começar a murmurar, dizendo: poxa, eu sirvo a Deus, me converti a Cristo e estou sofrendo. Parece contraditório, especialmente quando pensamos em algumas teologias, né, do nosso tempo, em que é pregado uma vida totalmente mar de rosas, sem dificuldades, sem sofrimento. Isso não é verdade. Não é verdade para o cristão e não é verdade também para o não cristão. A gente vai ver claramente aqui nesse texto que o sofrimento é geral, mas na vida do cristão ele tem efeitos positivos, ele tem efeitos espirituais que são preciosos, que nós precisamos aprender a minerá-los, a aproveitar essas oportunidades que vêm quando sofremos, porque elas são muito preciosas para as nossas vidas. João 16:33 diz: Essas coisas vos tenho dito, para que tenhais prazer em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. São palavras do nosso Senhor. Em 1 Pedro 1,7, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que ouro perecível, mesmo apurado pelo fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Então, Pedro vai comparar a fé com o ouro, que é precioso, mas que só chega nesse estado de preciosidade e beleza depois de ser acrisolado no fogo. A nossa fé, ela também é assim. E a nossa conduta nessa vida, à medida que somos expostos a sofrimentos, nós não devemos admirar ou acharmos que algo sobrenatural que está acontecendo, que não deveria acontecer. Ao contrário, precisamos encarar isso como oportunidades para sermos apurados e parecermos mais com o nosso Senhor Jesus. Uma segunda atitude que nós aprendemos aqui nesse texto, que deve estar presente na nossa vida ante os sofrimentos, é a alegria. Nós precisamos nos alegrar. E aquela igreja precisava se alegrar, aquelas igrejas, aqueles irmãos precisavam se alegrar quando enfrentavam sofrimentos. O versículo 13, vamos ler juntos? Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois participantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação de sua glória vos alegreis exultando. É interessante que ele faz aqui uma comparação do sofrimento do cristão com o sofrimento de Cristo e coloca como se nós fôssemos coparticipantes. Ou seja, nós sofremos junto com Cristo. E isso é um grande privilégio. Certamente, aquelas pessoas que se renderam a Cristo e converteram ao Evangelho entendiam e conheciam que Jesus sofreu. Jesus sofreu até o ponto de morrer. A vida de Cristo não foi fácil. E, como cristãos, sofrer por Cristo é um grande privilégio e deve ser motivo de alegria para nós. E aquelas igrejas precisavam entender isso. Então, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes do sofrimento de Cristo. Então, o sofrimento do cristão ele está atrelado ao sofrimento de Cristo. E ele faz, então, menção a uma glória que há de ser
revelada. E ele diz que para que também na revelação da sua glória vos alegreis, exultando. Em outras palavras, Pedro está dizendo, apesar do sofrimento, há uma glória futura, inestimável, indescritível, que nós esperamos, nós temos esperança. Então o sofrimento não é em vão. Uma coisa é você sofrer sem motivo, sem causa ou sem propósito. Outra coisa é você sofrer sabendo que tem propósito e que tem ainda recompensa no final. O sofrimento se torna valioso. Vale a pena sofrer. É como um atleta, né? Paulo também compara a caminhada cristã como aquele atleta que em tudo se domina para alcançar uma coroa corruptível, dizendo que nós corremos para alcançar uma coroa incorruptível. Nós temos uma coroa, nós temos uma recompensa. Então nós temos que estar alegres, felizes por sermos acrisolados e passarmos por lutas e provações, como co-participantes dos sofrimentos de Cristo, à medida que sofremos como cristãos, realmente, né? Por amor à causa de Cristo, por amor ao Evangelho. Apocalipse 20, versículo 4 diz assim: vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta, e nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Então são promessas que vêm sobre aqueles que são fiéis ao Senhor, que a despeito das perseguições, dos sofrimentos, das ameaças, estão sempre perseverando e se alegrando, mesmo nas provações. Essa lição nós aprendemos aqui. Uma terceira atitude que precisamos ter, além da alegria, além de não estranhar, nós também precisamos, diante do sofrimento, reconhecer o privilégio que é sofrer por Cristo. Reconhecer o privilégio. Versículo 14 diz: se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois. Porque sobre vós repousa o Espírito da glória. Então, Pedro ele faz aqui uma condição dizendo: se você está sofrendo por Cristo, há uma bem-aventurança nisso. Reconheça que é um grande privilégio sofrer por Cristo. Não é uma coisa comum, sem sentido, sem importância. E aí ele reconhece que outras pessoas também sofrem, mas que sofrem por motivos errados. E ele diz para a igreja que eles não deveriam sofrer por motivos errados. Já que é para sofrer, sofra por Cristo. Porque sofrer por Cristo vale a pena. No versículo 15 ele diz assim: não sofra, porém, nenhum de vós como assassino, ou ladrão, ou malfeitor, ou como alguém que se intromete em negócios de outrem. Mas se sofrer como cristão, não se envergonhe disso. Antes, glorifique a Deus com esse nome. Pedro está dizendo, o ladrão sofre. O assassino sofre. O assassino mata, depois ele tem que correr, tem que fugir, alguém vai perseguir ele, ele vai o tempo todo viver assombrado, achando que alguém vai vingá-lo. O ladrão sofre. É preso, é açoitado, passa por castigos, especialmente naquele contexto, né? Sofria também, mas por motivos errados. E Pedro está dizendo, há uma glória superior em sofrer um sofrimento como o de vocês. Que é sofrer pelo Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. E aí ele vai dizer no versículo 16, glorifique a Deus com esse nome. Sofrer pelo nome de Cristo é um grande privilégio. É um grande privilégio. Ser caluniado pelo nome de Cristo é um grande privilégio. Ser maltratado, ser difamado, ou qualquer investida que alguém faça contra a vida do cristão, do servo de Deus, por ser cristão, por ser servo de Deus, é um privilégio. Nós estamos aqui num contexto de pastores e líderes da igreja do Senhor Jesus.
é uma função que traz alguns privilégios, mas também traz alguns pesares. E uma delas, em algumas camadas da sociedade, para algumas pessoas, nós não somos bem recebidos. Geralmente, por ser pastor ou por ser um líder da igreja, já é um motivo de você ser perseguido. Em alguns contextos, às vezes também transculturais, até motivo de você perder a sua vida. Mas sofrer pelo nome de Cristo é um privilégio. No dia a dia do ministério, certamente, também passará por injúrias. Alguém talvez vai te caluniar, vai te maldizer, vai te criticar. E cada um de nós precisamos ter nítido na nossa mente qual é o propósito da nossa missão e pelo que nós estamos sofrendo. E nós não devemos sofrer por nosso próprio orgulho, porque às vezes a gente cria nosso próprio sofrimento, né? Quando a gente é orgulhoso, quando a gente é coração duro, teimoso, quando a gente é desobediente à palavra do Senhor, quando nós cavamos ou criamos nossos próprios monstros, né, nossos próprios problemas, a gente é iracundo, a gente não age com a sabedoria que a palavra de Deus nos ensina a agir, e a gente vai criando os nossos próprios problemas, e aí nós podemos ser relatados como alguém que está sofrendo, como os ladrões, como os salteadores, né? Como os malfeitores, que estão sofrendo, mas não é por Cristo. Às vezes nós estamos sofrendo por nosso eu, por nosso ego, ou por algum capricho nosso. Então é preciso aprender a sofrer também. E não é sofrer por qualquer coisa, é preciso selecionar o que vale a pena sofrer. Porque tem coisas que não vale a pena sofrer. E nem é necessário. Mas existem causas que são nobres, especialmente a causa de Cristo. O nome de Cristo, a pureza de Cristo, a pureza do Evangelho. E por isso nós temos que estar dispostos a sofrer, se necessário for, e certamente o será. É um privilégio sofrer por Cristo. Romanos 13:3 diz: porque os magistrados são para temor quando se faz, não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade? Faz o bem e terás o louvor dela. Então você não vai precisar sofrer sendo obediente. Mas em algumas situações é necessário sofrer. Mateus 5:11-12 diz: bem-aventurados sois quando, por minha causa, vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo o mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus. Pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Regozijai-vos, exultai. É motivo de júbilo quando alguém nos persegue por amor a Cristo. E Pedro queria que isso ficasse claro, bem sedimentado na mente daqueles crentes. Para que quando a perseguição viesse, eles não fossem tomados de desânimo pela apostasia, mas que eles continuassem cada dia mais firmes. Né? Tem uma frase, acho que é de Tertuliano, né, que diz que o sangue dos mártires regou o solo para o cristianismo. Tertuliano mesmo. Né? E de fato, alguns deram a própria vida por esse amor por Cristo. Morriam cantando. E a morte deles serviu de testemunho vivo para que muitos outros encontrassem. Né? Alguns historiadores dizem que quando alguém tombava lá na arena do Coliseu, na arquibancada, dezenas de pessoas se convertiam. Porque elas falavam assim: agora encontrei alguma coisa pelo que vale a pena viver e morrer. Porque aqueles cristãos morriam cantando, louvando a Deus. Não tinha como explicar isso. Era algo poderoso demais. Por isso trazia tanto impacto e o efeito era inverso àqueles que as autoridades tinham. Porque o testemunho de Cristo era poderoso na vida daqueles que entregavam a sua própria vida por amor a Cristo. Em último lugar, Pedro fala de uma outra atitude, que é temer o juízo. Ele diz assim, versículo 17, porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho?
Então ele está sempre atrelando isso, ele faz aqui uma alusão ao Antigo Testamento, que também veio sanção e juízo sobre o povo de Deus por causa da desobediência, por vezes era esse o motivo, né? Então era um juízo punitivo ao povo de Deus, para que o povo de Deus se tornasse mais santo. Ele está realmente dizendo que a dinâmica não mudou. Deus ainda hoje, ou naquele tempo, e ainda hoje nos nossos dias, permite que venha o juízo, permite que venha dificuldades e sofrimentos para que o povo dele se torne mais santo. É exatamente aquilo que ele falou no início, para que nós não estanhemos o fogo purificador, o fogo ardente que surge no nosso meio. Então a ideia é de algo que vem para nos fustigar e realmente nos tornar mais puros, mais santos. E isso deve gerar temor em nosso coração. À medida que nós entendemos, porque realmente, embora o sofrimento pode ser motivo de alegria por amor a Cristo, mas ninguém gosta de sofrer. E o temor pode minimizar esse sofrimento à medida que nós andamos de forma mais santa e ordeira na presença de Deus. E ele faz menção de que esse juízo que vem sobre o povo de Deus vai chegar também sobre os ímpios. E se nem o povo de Deus escapa, imagine como será duro contra aqueles que não são filhos de Deus. Por isso nós temos que temer e saber que bem-aventurado é aquele que teme e é fiel até a morte, porque ele não passará por juízo ainda mais severo. Em vários momentos, os profetas do Antigo Testamento anunciaram juízos sobre o povo de Deus, e esse juízo primeiramente vinha sobre a casa de Deus, sobre os sacerdotes, sobre aqueles que estavam outorgados no trabalho de conduzir o povo de Deus à adoração, mas o juízo também vinha sobre os ímpios. É interessante, Deus usa a Síria para vir fustigar o povo de Israel. E depois Deus manda juízo sobre a Síria. Deus manda a Babilônia vir fustigar o povo de Israel, para que aquele povo dele se tornasse mais santo. Depois Deus manda juízo sobre a Babilônia. Porque ninguém escapa. O juízo divino vem, mas o povo de Deus ainda desfruta dessa misericórdia, desse perdão. E por isso nós devemos sempre temer o juízo divino e nos santificarmos cada dia mais. E aí, pensando nesse contexto do Antigo Testamento, nos lembramos de Joel, capítulo 2, versículo 16 em diante, que diz: congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciãos, reuni os filhinhos e os que mamam, sai o noivo da sua recâmara e a noiva do seu aposento. Chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, entre o pórtico e o altar, e orem. Poupa o teu povo, ó Senhor, e não entregues a tua herança ao opróbrio, para que as nações façam escárnio dele, porque hão de dizer entre os povos: onde está o seu Deus? O juízo vem sobre o povo de Deus, e o povo de Deus deve temer o juízo divino. O versículo 18 do nosso texto básico: e se é com dificuldade que o justo é salvo, onde vai comparecer o ímpio, sim, o pecador? Por isso também os que sofrem segundo a vontade de Deus, encomende a sua alma ao fiel Criador na prática do bem. Então, novamente, Pedro vai atrelar essa ideia que o sofrimento é inevitável para o ímpio e para o servo de Deus. Mas o servo de Deus tem um motivo justo pelo qual ele deve sofrer. Um motivo que vale realmente a pena. Então ele vai dizer: encomende a sua alma ao fiel Criador a prática do bem. Ou seja, se consagre ao Senhor. Viva para Deus, né? Se dedique totalmente a Ele, porque assim você será vitorioso. O servo fiel de Deus, fiel a Deus, passa por lutas. O justo é salvo com dificuldades, porque ele também é provado, ele também sofre. Mas em contraste com o ímpio, ele é salvo. O ímpio está sujeito à condenação. Então, vale a pena continuar fiel, porque a salvação está garantida para aqueles que são fiéis a Deus, para aqueles que amam a Cristo.
Por isso devemos temer e consagrar a nossa alma ao Criador e fazer aquilo que é bom. Nós vimos nessa tarde sobre o cristão e o sofrimento, essa realidade que é descrita por Pedro aqui. Aprendemos algumas atitudes que o cristão precisa ter ante o sofrimento. Primeiro, não estranhar, se alegrar, reconhecer o privilégio, temer o juízo divino. Eu quero finalizar com algumas aplicações. Primeiro, procure estar sempre pronto para enfrentar todo tipo de provação. Porque uma coisa é certa, ela vem. Certo? Esteja sempre pronto. Segundo, não perca a fé e a esperança quando ela vier, mas se alegre no Senhor. Por mais dura que seja, se alegre sempre no Senhor. Veja isso como uma oportunidade de você sentir a alegria do céu, enquanto na terra às vezes você chora, enquanto na realidade terrena você sofre e geme. Lembre-se que todos sofrem, alguns por seus pecados, outros por ignorar o propósito de Deus do sofrimento. Nós sofremos por Cristo, então temos uma causa nobre pela qual vale a pena sofrer. Sofra com alegria e consciente do privilégio que é. Se quebrante, pois, por mais fiel que você tenha sido, ou seja, sempre é possível se aperfeiçoar um pouco mais. Sempre é possível aproveitar esse calor do fogo do sofrimento para ser ainda mais santo e mais parecido com Jesus. Que Deus abençoe as nossas vidas. Complete a sua palavra em nosso coração. Amém. Vamos orar? Senhor, obrigado. Que o Senhor, ó Deus, nos dê sabedoria para lidar com o sofrimento, ó Deus, à luz daquilo que Tu mesmo ensinas na Tua palavra. Que não nos acovardemos ou no sofrimento, ó Deus, nos rebelemos contra o Senhor, ou vivamos ignorando que há um propósito santo nele, o qual deve ser aproveitado para o nosso crescimento pessoal e para testemunho do Senhor, ó Deus, para aqueles que ainda não conhecem a Ti. Que o Senhor nos faça luzeiros, que esse fogo purificador do sofrimento, ó Deus, que vem sobre nós, tem efeito, ó Deus, em nossa vida à medida que nos alegramos, entendemos o propósito do Senhor em tudo que passamos. E assim como o Senhor sustentou Teus filhos lá no passado, o Senhor também nos sustenta hoje, nos nossos enfrentamentos. Nós possamos estar conscientes e busquemos sofrer, ó Deus, por aquilo que realmente vale a pena. E não sofrer, ó Deus, por nossos próprios pecados, por nossa teimosia, ó Deus, pela dureza do nosso coração. Mas, ó Deus, que sofremos porque amamos a Jesus. Estamos dispostos a padecer e sermos coparticipantes do sofrimento de Cristo. Essa é a nossa oração, ó Deus, no nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe, muito obrigado pelo convite.